Senhor, queremos ouvir a Tua voz pela palavra, pelo louvor e confiar nas Tuas promessas. Eu te busco. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista da Fé e outros irmãos que estejam conosco, ou mesmo ouvintes que ainda não têm a fé em Cristo Jesus, mas estão desejosos de observar a palavra de Deus. Muito bom estar com vocês nesta noite, 9 de agosto de 2020. E o texto que vamos estar avaliando e pontuando aspectos importantes da palavra para nós é Êxodo capítulo 17, 1. Êxodo capítulo 17, 1 a 7. Então vamos ler. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés:
Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhes resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, aqui estamos num dia onde paramos as atividades corriqueiras do dia a dia, os momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos de tantas outras situações das quais participamos, nos diferentes papéis que o Senhor nos concede. E paramos por um momento aqui para estar juntos, louvando ao Teu nome, cantando adoração a Ti e tendo a palavra do Senhor para as nossas vidas. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê esse entendimento da verdade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Esse trecho de Êxodo, capítulo 17, de 1 a 7, na verdade, até seria interessante ler todo o capítulo. Ele tem duas divisões, uma é a água da rocha em Refidim, e a outra é Amaleque peleja contra os israelitas. Mas nosso contexto bíblico está do versos 1 a 7. O que ocorre aqui nesse tempo, né, com Israel? Dúvida e incerteza. Assim como naquele tempo, hoje também. A dúvida e a incerteza prejudica a vida de muitos que são seguidores de Cristo, que a Bíblia chama de piedosos. Exatamente por que razão? Porque nos momentos das provações, o que ocorre com o nosso coração? Temos questionamentos, outras vezes murmurações diante dessas circunstâncias. É exatamente o que ocorreu com Israel. Libertos da escravidão do Egito, como vimos na mensagem da manhã, caminhando em direção à terra prometida, estavam andando vagarosamente, tinham muitas coisas que eles estavam carregando, a pé. Havia crianças, não podiam andar rápido. 6 semanas se passaram, já estavam perto do Monte Sinai. Acamparam, conforme nosso texto bíblico, nesse lugar chamado Refidim. E neste lugar não havia água para beber. E ali então o povo começou a reclamar. E o versículo 7 exatamente explicita a dúvida deles. Está o Senhor no meio de nós ou não? Uma atitude insana que infelizmente se repete hoje. E observando o texto bíblico, nessas atitudes tomadas por Israel,
pelo povo de Israel, o primeiro aspecto que fica bem claro para nós é que eles duvidaram do poder de Deus. Duvidaram porque se esqueceram rapidamente das maravilhas que Deus operou no processo de libertação israelita. As pragas do Egito, pragas fulminantes, até que Faraó, após 10 pragas, permitiu que eles saíssem. Mesmo ali se esqueceram o que vimos na parte da manhã, a perseguição de Faraó e seu exército. Ali estava o Senhor. Eles foram alcançados na leitura do livro da Palavra de Deus, aí em Êxodo, foram alcançados de frente para o Mar Vermelho. Que foi o que Deus fez por eles? Secou o mar. Passaram como que em terra seca. E quando os egípcios tentaram segui-los, Deus fez voltar as águas. E todo o exército de Faraó morreu afogado. Esqueceram também que uma semana antes, Deus havia fornecido água e comida em abundância, quando eles reclamaram. Todos esses milagres que Deus fez dias antes, eles viram, eles vivenciaram. Mesmo assim, quando chegaram a Refidim, mais uma vez, duvidaram. O que está bem claro aqui é que o coração humano é vacilante. Eles vacilaram. E a pergunta que fica para nós hoje, eu e você, como estamos? Estamos vacilantes? Do que é que Deus nos libertou, nos salvou da escravidão do pecado? De que maneira? Pelo precioso sangue de Jesus. E assim como Israel caminhava para Canaã, nós caminhamos para Jerusalém celestial, dia a dia. E vamos ter problemas nessa caminhada. Mas qual é a orientação da palavra? Confiar no poder de Deus. Porque confiamos neste Deus, porque observando a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos quem é Deus. Ele é o Deus criador do universo, que tem bilhões de galáxias. Cada galáxia tem trilhões de estrelas. Entre tantos planetas, o planeta Terra é diferente dos outros. Nós temos água, temos alimentos preparados pelo poder de Deus para que vivamos com a nossa subsistência. Sabemos que há muitos que não têm, mas nós ajudamos. Nessa semana, na sexta-feira, quando eu estive na igreja para fazer algumas coisas necessárias, eu ia regar as plantas. E eis que um rapaz, um senhor, provavelmente entre 30 e 40 anos de idade, de repente ele se aproxima e me diz: "Você pode orar por mim?" E eu disse para ele: "Sim, vamos orar." E ali então, no portão da igreja, nós oramos. E quando terminei a oração, eu perguntei a ele: "Além desta oração, o que mais você precisa?" E então Deus tocou no meu coração, porque naquele diálogo ele detalhou algumas coisas que ele estava precisando. Ele contou um pouco onde é que ele morava. Ele está morando numa casa abandonada aqui perto.
Então nós pudemos providenciar para ele algumas necessidades físicas, alimentos, roupas. E ao final da nossa conversa, eu também compartilhei com ele o alimento espiritual. Jesus te ama! Ele morreu na cruz pelos teus pecados. E se você hoje se rende aos pés da cruz e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é o que a Bíblia explica em João capítulo 3. É um regenerado, é um nascido de novo. E de hoje em diante, você pode caminhar com Deus. Não que antes Deus não estivesse com ele, o diferencial agora é que ele caminha, aprendendo cada vez mais a respeito de Jesus. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que se Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, provê tudo para nós, qual é o desafio da palavra aqui, que eu tentei passar para esse rapaz? O nome dele é Mário. Não vacile na sua caminhada, confie em Deus, Ele é poderoso. Abre a sua Bíblia em Jeremias 32, 17 e 18. O que esse texto explica para nós é que na prática de vida do dia a dia, podem surgir dúvidas em nossas mentes, em nossos corações. Podemos ter sentimentos que não deveríamos ter, sentimentos de medo, de receio. Mas nós podemos confiar no poder de Deus e não vacilar na nossa fé em Cristo Jesus diante das adversidades. Jeremias 32, 17 e 18 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente impossível. E olha o que finaliza esse texto. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor do Universo. Confie nele, não duvide. Por um outro lado, se num primeiro momento eles duvidaram do poder de Deus, um segundo aspecto que está bem claro nesse texto, duvidaram do cuidado de Deus. O que é que os israelitas pensavam? Pensavam que Deus os salvou da escravidão do Egito, mas achavam que Deus os abandonou no deserto sem água, sem comida. Não era verdade. Deus estava atento quanto às necessidades deles. Fez a provisão maravilhosa do maná, das codornizes, trazendo um alimento diário, mas eles se esqueciam. Você que é seguidor de Cristo, que é discípulo de Cristo, tem se esquecido rapidamente dos favores recebidos de Deus? Está vivendo murmurando, reclamando, se queixando? Abre a sua Bíblia, Mateus 6, 25 a 26. O que é que Jesus diz para nós? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele faz uma pergunta aqui. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E ele chama a nossa atenção, nos exorta: observai as aves do céu, não semeiam,
não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. E a última pergunta que ele coloca como um checkmate para nós: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Meu amado, minha amada, meu caro ouvinte, se Deus cuida dos passarinhos, espere muito mais cuidado da parte de Deus. Se você já é salvo pela fé no precioso sangue de Jesus vertido na cruz, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, você é filho, você é filha de Deus. A Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você é salvo pela fé em Cristo Jesus, esteja certo, Ele cuida de você. Olhe um outro texto bíblico, Filipenses 4,19. É o apóstolo Paulo ministrando aos nossos corações, ministrou aos corações da igreja de Filipos e outras igrejas que leram esta carta. E nós continuamos lendo isto e vamos ler até que Cristo volte. Diz Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que assim seja. Amém. E um outro texto que nos ajuda a não estar com dúvidas quanto a este grande Deus: tenha fé. Lá então em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, olha o que a Bíblia diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, nada ele nega, e ser-lhe-á concedida. Mas o verso 6: peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O terceiro aspecto dessa palavra, onde nesse segundo tópico nós finalizamos sobre a importância da fé em não duvidar, mesmo que venha situações que querem nos agitar, para que não estejamos levados de um lado para o outro, é não proceder como os israelitas, que duvidaram da presença de Deus. O povo de Israel achava que Deus não estava no meio deles, mas Deus estava. Tiveram uma atitude leviana, uma atitude não adequada. Começaram a viver de forma que não agrada a Deus. Lá em 1 Coríntios 10, 5, a Bíblia explica o que foi que Deus fez para com Israel. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. A terra prometida era o alvo deles, mas como eles não viveram como deveriam, viveram duvidando, desconfiando, não se firmaram em Deus, o profeta Ezequiel revela a palavra. Como é que Deus se apercebeu desse povo por meio do profeta? Ele diz: a maldade da casa de Israel
e da casa de Judá é grandíssima. E a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Porque dizem, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não veio. Então eles duvidaram, deste Deus que opera. Nesse sentido, então, nós podemos dizer que Deus sempre esteve presente, sempre está presente, na verdade, em todo lugar. Desde o início, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, desde um princípio, houve rebeldia no coração do ser humano. Hoje, há cristãos que tomam escorregões na sua vida, caem em pecado, usualmente porque não acreditam na presença de Deus em suas vidas. E Deus é um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Hebreus capítulo 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então, nós podemos dizer que o segredo para viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que a cada dia vai melhorando, é olharmos o exemplo de Moisés. Hebreus capítulo 11, verso 27. Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Nesse sentido, então, podemos dizer que essa experiência de Moisés, registrada em Hebreus 11, deve nos ajudar a não apenas evitar viver na prática do pecado. A Bíblia nos explica em Romanos que não há nenhum justo, não há ninguém que seja perfeito. Mas também a Bíblia nos ensina que nós temos uma meta, nós temos um alvo. E a palavra de Deus nos lembra, então, que para que nós não vivamos na prática do pecado, qual é o conforto que temos da sua palavra para conosco? Eu vou repetir um verso que eu preguei na mensagem da manhã, mas ele é importantíssimo, porque ele diz, Mateus 28, 20, para enfrentarmos o que for nesta vida, qualquer circunstância, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais uma vez, podemos afirmar que assim seja. Finalizamos então aqui uma conclusão para esse questionamento registrado na palavra pelo povo israelita. A Bíblia nos ensina que nós somos povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, que esse questionamento que foi o nosso tema, está o Senhor no meio de nós ou não? Dúvida e incerteza que jamais deve habitar em nossos corações. Incredulidade na palavra, no poder de Deus, não deve estar em nós. O que é que nós temos revelados na palavra? Temos mandamentos, temos promessas, temos exortações, temos ensinamentos para como enfrentar adversidades. O povo de Israel, mesmo tendo visto coisas que nós poderíamos dizer inacreditáveis que Deus fez,
para com Faraó e o seu povo, o seu exército. Inacreditável salvação quando estavam, podemos dizer, encurralados, com o mar vermelho à sua frente e o exército de Faraó vindo. Essa atitude do povo de Israel, está o Senhor no meio de nós ou não, desagradou a Deus. E nós vimos isso no contexto dessa mensagem em 1 Coríntios 10:5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por esse motivo os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Somente os filhos dos israelitas adentraram a terra prometida. E nós vimos nesta noite o que foi que aconteceu com eles. Eles duvidaram do poder de Deus. Não duvide, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, do poder de Deus. Deus é um Deus do sobrenatural, mas Ele faz isso conforme sua soberania. Lá em Lucas capítulo 1, verso 37, para este Deus que é o Deus Todo-Poderoso, que é Criador do Universo, e que Deus proveu por meio de Cristo Jesus a salvação para toda a humanidade. Lucas 1,37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas obras. Nesse primeiro aspecto, quando eles duvidaram do poder de Deus, o segundo foi que eles duvidaram do cuidado de Deus. Por pequenas coisas, eles murmuravam, mesmo tendo vivenciado o Deus que supriu tudo o que precisavam. Nós observamos na mensagem em Mateus 6, 25 a 34, onde a Bíblia descreve que Deus cuida dos passarinhos. Você vai lembrar do pastor Moisés, ele fazia essa pergunta para nós: você é um passarinho? Não, você não é um passarinho. Você é filho, filha de Deus. Se recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, esteja certo, Ele vai suprir tudo que você precisa, soberanamente. Se você precisa de cura e Ele quer te curar, Ele vai curar, com remédios ou sem remédios, com médicos ou sem médicos. Mas se Ele também, na sua soberania, entende que é o fim dos seus dias, Ele vai cumprir isto. Isso acontece com todos. Por último, eles duvidaram da presença de Deus no meio deles. Jamais duvide da presença de Deus na tua vida. Quer você creia nele ou não, quer você tenha recebido a Cristo Jesus ou não, Ele é presente no teu viver e Ele trata soberanamente cada um. Para o cristão, tem como objetivo não viver na prática do pecado. Hebreus 4,13, que nós observamos, ratificando aqui essa palavra maravilhosa: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então Ele é Deus justo. A justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. A vida está difícil? Prossiga, crendo que Deus está ao teu lado. Um texto bíblico que acho que até foi citado no encontro da terça-feira, no
culto de evangelismo e oração. Salmo 37, 3 a 5. Na mensagem da terça, o tema era que Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aqui nós finalizamos então, nesta noite, essa mensagem para a sua vida. Salmo 37, 3 a 5. Confia no Senhor. Continue fazendo o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas a grande questão aqui é, se você não conhece a Jesus, como é que vai confiar nele? Se você não conhece a Jesus, como é que vai se agradar dele? Se você não conhece a Jesus, como é que vai se entregar a ele? Todo o seu ser, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os seus planos, seu casamento, sua formação, sua aposentadoria. Confie no Senhor. Renda a Ele louvor e adoração. Que jamais esteja no teu coração, na tua mente, esse questionamento do povo de Israel. O Senhor está ou não no meio de nós? Esteja certo, Ele está. Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Que ensinamentos imutáveis o Senhor tem para nós, ó Pai. Exemplos positivos e negativos da Tua palavra. E o Senhor trata cada um deles conforme o Senhor quer. Nós sabemos que Tu és um Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de paz. E o Senhor trata, o Senhor nos disciplina. Tu és Pai, nós somos filhos. Se precisamos ser tratados, o Senhor vai tratar a nós. Mas que nesse caminhar nós sempre avancemos sem duvidar do grande Deus que Tu és. Deus que sustenta este mundo. Deus que coloca os poderosos nos seus devidos lugares. Não importa quem esteja no poder, o Senhor é conosco. Pode haver, como em outros países, perseguições ou até morte por causa da fé em Cristo. Mas nós prosseguimos firmados em Ti. Sem dúvida, batalhamos em orações, explicitando a Tua verdade. Não somos perfeitos, mas o Senhor é conosco e nos ajuda a melhorar a cada dia. Nosso grande desafio é Te conhecer. E essa é a minha oração agora por todos que nos ouvem. Conhecer a Cristo é o segredo de viver sem medo, sem receios, confiantes. Porque o Senhor não só salva do pecado, liberta do pecado, mas o Senhor tem promessas de ter uma vida para sempre contigo. Mesmo que morramos fisicamente, como todos vão morrer, crentes e descrentes, mas a Tua promessa na palavra é que para os que creem haverá ressurreição e estaremos para sempre contigo na Jerusalém celestial. Obrigado pela Tua palavra, por essas promessas. Ajuda-nos a viver sem duvidar. Em nome de Jesus. Amém. Quero te desejar uma boa semana, que Deus abençoe o teu dia a dia, que Ele opere no teu viver, de tal forma que você possa render glória e aleluia a Ele. Participe na terça-feira, 19h30, da live
culto de evangelismo e oração. E na quarta-feira nós começamos a realizar um encontro de oração por um aplicativo chamado Zoom. Se você tem dificuldades, converse comigo pelo WhatsApp ou com o irmão Alberto. Acredito que o irmão Jonas também tem algum conhecimento, ele trabalha na área de TI. Ele pode te ajudar para que você possa usar o seu celular para esse encontro de oração. Uma boa semana, até mais. Tchau, tchau. A paz do céu, grande esperança, só em Jesus. Maravilhoso e sublime pra mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Oh, quão precioso amigo ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinas alcancei. A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Essa última linha. A paz do céu encheu meu coração.